Eu esmaguei o crânio do meu marido com o martelo de prata que ele me dera no nosso casamento, mas só depois de ver o sangue dele manchar os lençóis que ele sujara com o perfume dela. Ele gritou que a relva era mais verde do outro lado, rindo enquanto assinava os papéis do divórcio, sem saber que eu já havia envenenado as raízes do império dele com mentiras doces como vinho do Douro. E quando o banco fechou as portas do negócio que ele tanto amava, eu sorri pela primeira vez em anos, porque a vingança não é um grito, é o silêncio que devora a alma, pedaço por pedaço. O sol de Lisboa batia impiedoso no terraço do nosso apartamento em Alfama, onde as paredes de azulejos azuis ainda ecoavam as risadas falsas das festas que dávamos para impressionar os investidores. Eu me lembro do cheiro do mar misturado com o café forte que eu preparava toda manhã, servindo-o a ele como se fosse uma ofrenda, enquanto ele olhava para o telemóvel com olhos famintos. Chama-se João, o meu marido há 15 anos, o homem que construíra o império de importação de vinhos do Alentejo, vendendo garrafas que prometiam paraísos em cada golo. Eu era a Inês, a mulher invisível atrás das cortinas de veludo, organizando jantares, assinando contratos em nome dele quando as mãos tremiam de cansaço, e fingindo que o nosso casamento era como aqueles vinhos, encorpado, com um final longo e satisfatório. Mas naquela manhã de verão, o sol não aquecia, ele expunha. Eu estava dobrando as camisas dele, sentindo o tecido áspero contra a pele, quando um bilhete caiu do bolso de uma delas. Não era um bilhete qualquer, era uma reserva de hotel no Algarve, para 2, com um coração desenhado ao lado do nome dela, Sofia. O meu estômago revirou como o mar em maré alta, e eu reli as palavras até que se tornassem borrões. Sofia. A contabilista nova, com os cabelos loiros que pareciam fios de ouro ao sol, e um riso que ecoava nos corredores da empresa como um sino de igreja. Eu a vira uma vez, num jantar de Natal, trocando olhares com João que duravam um segundo a mais do que o educado. Sentei-me na beira da cama, o bilhete na mão, e pela primeira vez em anos, senti o peso da minha própria respiração. Não era raiva imediata, não, era algo mais profundo, como uma rachadura numa parede antiga que começa a espalhar-se devagar. Eu pensei nos anos que dedicara, as noites em claro equilibrando livros contábeis enquanto ele viajava para negócios em Porto, as mentiras que contava à família sobre o porquê de não termos filhos, porque ele dizia que o império vinha primeiro, os sonhos que enterrei, como abrir uma pequena livraria em Chiado, cheia de livros empoeirados e o aroma de chá de ervas. Tudo isso, e ele me trocava por uma mulher que mal saía da boca dos outros senão para pedir mais descontos nos impostos. Levantei-me devagar, como se o chão de mosaicos estivesse instável, e caminhei até à janela. Lá embaixo, as ruas de Alfama fervilhavam com turistas de chapéus de palha, rindo enquanto comiam pastéis de nata, alheios ao veneno que corria nas veias de uma cidade que eu amava tanto quanto odiava agora. Eu podia ouvi-lo no chuveiro, cantarolando uma fado melancólica que ele sempre dizia ser a alma de Portugal. Hipócrita. A minha alma era isso, uma melodia partida, esperando um momento para se transformar em grito. Decidi não confrontá-lo ainda. Não era o tipo de mulher que atirava pratos ou chorava histericamente, eu era a que planeava, como os jesuítas que outrora tramavam nas sombras de Belém. Liguei para o meu irmão, Miguel, que trabalhava na polícia em Setúbal, mas não para denunciar, para pedir conselhos sobre como alguém some sem deixar rasto. Ele riu, achando que era uma brincadeira sobre férias, mas eu ouvi o tom dele mudar quando insisti. Inês, o que se passa? O João outra vez com as viagens dele. Eu disse que sim, mas omiti o bilhete. Ainda não era hora. Naquela tarde, fui à empresa, um armazém reluzente em Alcântara, onde as garrafas de vinho brilhavam como joias sob as luzes LED. Sofia estava lá, inclinada sobre uma secretária, o decote da blusa branca revelando mais do que o necessário. Ela ergueu os olhos azuis quando entrei, e sorriu, um sorriso de quem sabe que ganhou. Senhora Inês. Que surpresa! O Sr. João está em reunião. Eu acenei, sentando-me na cadeira oposta, e comecei a falar de números, de margens de lucro que pareciam apertadas demais. Ela piscou, confusa, mas eu continuei, plantando sementes. Sabe, Sofia, o João confia tanto em si. Ele diz que a relva é mais verde com pessoas como você por perto. As palavras saíram doces, mas cortantes como vidro moído no copo de um vinho tinto. Ela corou, e eu vi o primeiro sinal de dúvida nos olhos dela, o medo de ser apenas mais uma na lista dele sair dali com o coração batendo forte, mas não de ciúme, de poder. Naquela noite, quando João chegou, cheirando a aftershave e mentiras, eu servi-lhe o jantar, bacalhau à Brás, o prato favorito dele, mas com um toque meu,
um vinho que eu mesmo envelhecera, misturado com algo que aprendera num livro antigo sobre ervas do Minho. Não era veneno, claro, era apenas algo para fazê-lo dormir mais pesado, para eu poder revistar o telemóvel dele sem interrupções. Encontrei as mensagens, centenas, cheias de promessas sussurradas, fotos dela nua contra o mar do Algarve, e ele respondendo com corações: e a relva é mais verde aqui, amor. Ri baixinho, um riso seco como o Alentejo em agosto. Guardei tudo, tirei capturas de ecrã, e apaguei os vestígios. Não era vingança ainda, era preparação. O império dele baseava-se em confiança, de fornecedores em Évora, de bancos em Lisboa, de clientes que pagavam fortunas por rótulos que prometiam eternidade. Eu conhecia cada fio daquela teia, porque eu a tecera. Dias viraram semanas. Eu comecei a espalhar rumores sutis, como névoa matinal no Tejo. Liguei para um fornecedor antigo, um velho amigo de Évora, e disse, casualmente, que ouvi falar de irregularidades nos impostos da empresa, nada comprovado, só ouvi dizer. Ele prometeu investigar, mas eu sabia que ele espalharia a palavra. Depois, enviei e-mails anónimos para o banco principal, com provas fabricadas, faturas alteradas, números que não batiam certo. Usei o acesso que ainda tinha como esposa leal. João notou o primeiro sinal quando um cheque atrasou, mas culpou a crise económica, beijando-me na testa como se eu fosse a âncora dele. Eu era, de facto. Mas âncoras podem afundar navios. Numa noite chuvosa, enquanto o fado tocava na rádio, Amália Rodrigues cantando de perda e saudade, ele confessou. Estava no sofá, um copo de Porto na mão, e disse, Inês, a relva é mais verde do outro lado. A Sofia. Ela me faz sentir vivo de novo. As palavras caíram como pedras no estômago, mas eu sorri, tocando a mão dele, então vai, João. Mas leva o martelo de prata que me deste, para pregares as tuas novas paredes. Ele riu, achando que era ironia, mas eu via o futuro, o martelo, manchado de sangue, não do corpo dele, mas do sonho que ele matara no meu. A partir daí, a teia apertou. Eu contactei advogados em Coimbra, especialistas em divórcios que odiavam homens como ele. Preparei papéis que congelariam as contas conjuntas, mas só após o golpe final. Sofia, pobre iludida, ligou-me uma semana depois, voz trêmula, Senhora Inês, o João disse que vocês estão bem, mas... há rumores na empresa. Eu respondi com falsa preocupação, rumores. Ah, minha querida, os homens como ele constroem castelos na areia. Mas tu pareces sólida. Ela engoliu a isca, e eu soube que ela começaria a questionar. O primeiro fornecedor cancelou o contrato. Depois, o banco pediu auditoria. João veio para casa pálido, olhos enchetados, gritando, quem está por trás disto? É a maldita recessão. Eu abracei-o, sussurrando, paciência, amor. A relva verde pode murchar. Ele não viu o brilho nos meus olhos, o fogo que queimava devagar, como um incenso em São Jorge. Eu sonhava agora, não com livrarias, mas com liberdade. Caminhava pelas ruas de Lisboa à noite, sentindo o ar salgado curar as feridas. Passava pelo castelo de São Jorge, onde rainhas outrora tramavam contra reis infiéis, e jurava, a minha coroa seria forjada no caos dele. A chuva de outono caía em lençóis cinzentos sobre Lisboa, transformando as calçadas de pedra em espelhos traiçoeiros onde eu via o reflexo distorcido da minha própria cara, não mais a Inês submissa, mas uma mulher com cicatrizes que brilhavam como veias de quartzo. João estava obcecado agora, não por mim ou por Sofia, mas pelos números que fugiam como areia entre os dedos. Ele passava noites no escritório de Alcântara, rodeado de pilhas de papéis e garrafas vazias de tinto, murmurando maldições aos deuses do vinho que o traíam. Eu ia visitá-lo, levando sopa de galinha, o conforto português por excelência, e sentava-me ao lado dele, fingindo preocupação enquanto memorizava as senhas dos computadores dele. Uma noite, enquanto ele dormia no sofá, exausto, eu acedi aos ficheiros. Encontrei e-mails para um investidor em Madrid, prometendo retornos impossíveis, e relatórios falsos que eu mesmo ajudara a maquiar anos antes. Copiei tudo para um disco externo, pequeno como uma moeda, e enviei cópias anônimas para a autoridade tributária. Não era crime inventado, era a verdade exposta no pior momento. O sol nascia sobre o Tejo quando saí dali, o ar fresco enchendo-me os pulmões como um bálsamo. Eu parei numa pastelaria em Belém, comprando pastéis quentes,
e comi um devagar, sentindo o creme derreter na língua, doçura após o amargo. Sofia era o elo fraco. Eu a convidei para almoço num restaurante em Bairro Alto, um lugar escondido com vistas para as 7 colinas, onde o vinho fluía como segredos. Ela veio, nervosa, o casaco de lã apertado como uma armadura. Obrigada por me convidar, Inês. Eu sinto-me culpada. Eu sorri, servindo-lhe um copo de verdejo fresco. Culpada? Por amar. Em Portugal, o amor é como o fado, doloroso, mas inevitável. Falámos durante horas, dela, da província de onde viera, sonhando com a capital, de mim, das noites vazias enquanto João viajava. Plantei dúvidas, ele prometeu-te o mundo. Cuidado, Sofia. Os homens como ele vendem sonhos em garrafas, mas o rótulo cai e o vinho azeda. Ela chorou um pouco, o rímel escorrendo como lágrimas negras, e confessou detalhes que me reviraram o estômago, fins de semana em Vilas do Douro, piqueniques à beira do rio, promessas de divórcio. Eu segurei a mão dela, sentindo a pulsação rápida como um pássaro preso. Tu mereces melhor. Mas se quiseres provas, eu tenho-as. Mostrei-lhe as capturas de ecrã no meu telemóvel, não todas, só o suficiente para a fazer duvidar. Ela saiu dali quebrada, mas eu saí renascida, o peso no peito aliviado como se tivesse confessado num padre em Mafra. João começou a suspeitar de mim naquela semana. Chegou a casa cedo, os olhos vermelhos de insónias, e perguntou: Inês, tu andas estranha. Sabes de algo sobre a empresa? Eu ri, uma gargalhada leve como bolhas de espumante, e disse: Eu sou a tua rocha, João. Lembra-te do nosso voto, na saúde e na doença, na riqueza e na... Bem, tu sabes. Ele beijou-me então, um beijo mecânico, cheirando a desespero, e eu retribuí, sentindo o gosto metálico da traição na língua dele. Mas a teia tecia-se mais apertada. O banco marcou uma reunião de emergência, e eu, acidentalmente, ouvi a secretária marcar para o dia em que João estaria em Porto com Sofia, uma viagem que eu soubera pelo telemóvel dela, agora meu informador relutante. Enviei um e-mail falso do banco, cancelando a reunião, e quando ele ligou furioso, culpando-os de incompetência, o dano estava feito, confiança perdida. Fornecedores de Évora começaram a exigir pagamentos adiantados, citando rumores de instabilidade. Eu via João encolher, o homem alto e confiante agora curvado como uma oliveira velha sob o vento. Numa tarde livre, fui a Sintra, onde as brumas envolvem os palácios como segredos. Caminhei pelo Parque da Pena, tocando as folhas úmidas, pensando na minha própria mãe, uma viúva de pescador em Aveiro que me ensinara a costurar redes, não para apanhar peixe, mas para prender homens tolos. Inês, dissera ela uma vez, os olhos fixos no canal, a vingança é como o sal, tempera a vida, mas em excesso, preserva o ódio para sempre. Eu não queria preservar, queria queimar. Voltei a Lisboa com um plano mais ousado. Contactei um jornalista freelance encheado, um homem chamado Rui que cobria escândalos financeiros com a ferocidade de um touro em Pamplona. Encontrei-me com ele num café escondido, entregando o disco externo embrulhado em papel pardo. Isto vai afundar o João Ferreira, disse eu, sem rodeios. Ele ergueu uma sobrancelha, acendendo um cigarro apesar da proibição. E tu és? A esposa traída. Eu sorri friamente. Sou a contadora. E os números não mentem. Ele prometeu um artigo no dia seguinte, e assim foi, Império de Vinhos em crise, irregularidades suspeitas no coração de Lisboa. O artigo saiu como um trovão. João leu no pequeno almoço, o jornal tremendo nas mãos, o café entornando na mesa. Quem fez isto? Gritou, atirando o jornal ao chão. Eu peguei-o calmamente, lendo em voz alta as partes incriminadoras, a voz estável como o Tejo em dia calmo. Parece que alguém conhece os teus segredos melhor do que tu, amor. Ele olhou para mim então, pela primeira vez com verdadeiro medo, não do artigo, mas de mim. Inês. Tu não. Eu inclinei a cabeça, inocente. Eu sou só a tua mulher. Sofia ligou naquela noite, histérica, ele cancelou tudo. Diz que é a tua culpa. Eu ri no escuro do quarto, enquanto João roncava ao meu lado, drogado pelo vinho que eu servira. Minha culpa.
Diz-lhe que a relva verde tem espinhos, Sofia. E eles cortam fundo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Clientes cancelavam encomendas, o telefone tocava sem parar com credores. João começou a beber mais, o Porto barato agora, não o fino que ele importava. Ele brigava comigo por coisas pequenas, o jantar atrasado, a roupa não passada, mas eu via o pânico nos olhos dele, o homem que outrora comandava salas de reunião agora mendigando favores por telefone. Eu mantinha a fachada, a esposa perfeita, cozinhando arroz de marisco, ouvindo os lamentos dele com paciência de santa. Mas dentro de mim, o fogo crescia. Sonhava com o martelo de prata, guardado na gaveta da cômoda, o cabo gravado com as nossas iniciais entrelaçadas. Não usaria ainda, a dor física era misericordiosa demais. A minha vingança era psicológica, como o fado que penetra a alma e não sai. Uma noite, ele desabafou: Inês, se perdermos tudo, o que nos resta? Eu toquei o rosto dele, sentindo as rugas novas como mapas de falhas. Nós, João. Nós. Mas no meu coração, eu sabia, nada. Ele seria nu, como me deixara. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, com ventos frios do Atlântico que uivavam pelas ruelas de Moraria, carregando o cheiro de castanhas assadas e desespero. João estava irreconhecível agora, barba por fazer, olhos fundos como poços secos no Alentejo, e uma garrafa de aguardente sempre ao alcance. A empresa, outrora um farol de prosperidade, era agora um navio à deriva, com funcionários murmurando sobre salários em atraso e portas trancadas mais cedo. Eu ia ao armazém todos os dias, fingindo ajudar, mas na verdade sabotando, e-mails, acidentalmente enviados para os destinatários errados, ficheiros apagados com um clique disfarçado de erro. Sofia desaparecera da equação, como eu previra. Ela mandara uma mensagem final para João: não posso afundar contigo, e ele lerá em voz alta para mim, voz rouca de uísque. Vês? Até ela me abandonou. Eu assenti, servindo-lhe mais um copo, o líquido âmbar brilhando à luz fraca da lâmpada. A relva verde murchou, então. Ele olhou para mim, confuso, e eu ri baixinho, um som que ecoou como o badalar de sinos em Alfama. Ele não entendeu a ironia, estava demasiado perdido na névoa do álcool. Mas eu florescia na sombra. Comecei a planear a minha saída, contactei uma amiga em Porto, dona de uma pequena galeria de arte, oferecendo os meus serviços como curadora. Vem para cá, Inês, disse ela, voz calorosa como o vinho do Douro. Lisboa está a sufocar-te. Eu sorri para o telemóvel, imaginando-me entre telas e esculturas, livre do peso dele. Mas antes, o golpe final. O banco marcou outra reunião, desta vez inescapável. João preparou-se como para uma batalha, fato cinzento impecável, gravata de seda que eu engomara, e um discurso ensaiado sobre recuperação sustentável. Eu ofereci-me para o levar, mas ele recusou, beijando-me na porta com um obrigado por seres a minha força. Saí para um passeio pelo Tejo, sentando-me num banco em Cais do Sodré, vendo os barcos balançarem como berços vazios. Liguei para Rui, o jornalista: manda o artigo de seguimento hoje. Com fotos do armazém vazio. Ele hesitou: estás a brincar com fogo, Inês, mas eu insisti, e ele cedeu. O artigo saiu durante a reunião: escândalo no vinho português, fraude revelada em empresa líder de Lisboa. O telemóvel de João tocou no meio da apresentação, o diretor do banco erguendo uma sobrancelha enquanto ele atendia, pálido como queijo de Nisa. Eu imaginei a cena, vozes gritando do outro lado, papéis voando, o mundo dele desabando como um castelo de cartas no vento. Ele chegou a casa às 10 da noite, tropeçando na soleira, e caiu de joelhos no hall, soluçando: acabou. Eles congelaram tudo. A casa, o carro. Tudo. Eu ajoelhei-me ao lado dele, abraçando-o como se fosse uma criança, sentindo o cheiro acre de suor e derrota. SHH, amor. Nós recomeçamos. Mas as minhas palavras eram vazias, como as garrafas no armazém. Ele ergueu os olhos, vermelhos e inchados, e perguntou: quem nos traiu, Inês? Tem de ser alguém de dentro. Eu pausei, o coração batendo como tambores de uma procissão em Évora, e disse calmamente: talvez sejas tu próprio, João. As tuas escolhas. Ele adormeceu ali, no chão frio, e eu cobri-o com um cobertor de lã minhota, tecida pelas mãos da minha avó.
Subi as escadas devagar, o corrimão de ferro gelado contra a palma, e entrei no nosso quarto. Tirei o martelo de prata da gaveta, sentindo o peso dele na mão, não para bater, ainda não, mas para lembrar. Coloquei na mesa de cabeceira, ao lado da foto do nosso casamento em Cascais, onde sorríamos para o mar como tolos. Naquela noite, sonhei com o mar, ondas altas engolindo navios, e eu, nua na proa, rindo enquanto o sal lambia a pele. Acordei com o sol fraco filtrando pelas cortinas, e João já estava de pé, telefonando para advogados, voz rouca de pânico. Eles querem me prender por fraude. Inês, o que faço? Eu servi-lhe café, forte e amargo, e disse, luta, João. Como sempre fizeste. Mas no meu íntimo, eu torcia pelo abismo. Os credores bateram à porta à tarde, homens de fato escuro, pastas cheias de papéis que cheiravam a tinta fresca e ruína. João negociou no terraço, voz suplicante, enquanto eu os observava da cozinha, cortando cebolas para um ensopado, lágrimas falsas para a plateia. Eles saíram com promessas de pagamento, mas eu sabia que era o fim, a casa seria leiloada, os bens penhorados. Sofia mandou uma carta, que encontrei no correio. Desculpa, João. Não posso ser parte disto. Ele rasgou-a em pedaços, gritando obscenidades que ecoaram pelas paredes de azulejos. Eu comecei a empacotar as minhas coisas em segredo, livros de poesia de Fernando Pessoa, que ele nunca lera, joias que herdara da mãe, o colar de pérolas que ele me dera no 10º aniversário, agora frio contra o peito. Uma noite, enquanto ele bebia sozinho na sala, eu saí para um concerto de fado em Alfama. A voz da fadista rasgava a alma, estranha forma de vida, e eu chorei pela primeira vez, não por ele, mas por mim, a mulher que fora, enterrada sob anos de silêncios. Voltei tarde, encontrando-o dormindo no sofá novamente, uma garrafa tombada ao lado. Limpei o vinho derramado, sentindo o cheiro doce e pegajoso, e sussurrei ao ouvido dele, a relva era mais verde, não era? Mas o solo era infértil. Ele remexeu-se no sono, murmurando o nome dela, e eu senti uma pontada, não de ciúme, mas de pena. Pena de um homem que nunca me vira verdadeiramente. O divórcio veio rápido, como um corte de navalha. O advogado dele, um tipo ceboso de Oeiras, trouxe os papéis, eu ficaria com metade, mas ele insistiu em nada, toma tudo, Inês. Eu não tenho mais nada. Assinei com mão firme, sentindo o peso sair dos ombros como uma capa molhada. Ele assinou por último, olhos vidrados, e disse, perdão. Eu fui um idiota. Eu olhei para ele, vendo o homem que amara outrora, agora uma casca. Sim, foste. Mas a relva verde tem consequências. Saí do escritório de advogados para a rua chuvosa, o ar limpo lavando o cheiro de tinta e traição. Caminhei até ao Tejo, deixando os papéis no vento, e senti o primeiro gosto real de liberdade, salgado, como o mar que nos define. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, com jacarandás roxos pintando as avenidas de Saldanha e o ar carregado de perfume de laranjeiras em flor. Mas para João, era só mais uma estação de queda, ele mudara-se para um quarto alugado a intendente, um bairro de sombras e grafites, onde o cheiro de kebabs misturava-se com o de desespero humano. Eu visitava uma vez por semana, não por piedade, mas para ver o progresso da podridão, como um jardineiro verifica as raízes apodrecidas. Ele abria a porta desgrenhado, olhos inchados de noites sem sono, e murmurava, Inês, senta-te. Queres um café? É instantâneo, desculpa. Eu sentava-me na cama desfeita, o quarto minúsculo com paredes descascadas como pele velha, e ouvia as lamentações dele, processos judiciais pendentes, credores à porta, a família dele, os Ferreiras de Évora, que o renegara como um filho pródigo falhado. Eles dizem que envergonhei o nome, contava ele, acendendo um cigarro apesar da asma que o atormentava desde miúdo. Eu acenava, bebendo o café aguado, sentindo o gosto amargo da vitória disfarçada de compaixão. Tu vais sair disto, João. És forte. Mas as palavras eram veneno lento, alimentando a dúvida dele. Sofia reaparecera na vida dele, ironicamente, não como amante, mas como testemunha no inquérito. O Ministério Público chamara-a para depor sobre as irregularidades contábeis, e ela, apavorada, contara tudo, não só os negócios, mas os affaires, pintando João como um predador. Ele descobrira por uma carta oficial, e ligara-me em prantos, ela me traiu 2 vezes. Primeiro no coração, agora na justiça.
Eu ri para dentro, imaginando os olhos dela, outrora confiantes, agora baixos em salas de interrogatório frias. Mulheres como ela colhem o que semeiam, disse eu, e ele grunhiu em acordo, sem saber que eu era a semeadora. Enquanto isso, eu reconstruía a minha vida com precisão cirúrgica. Mudei-me para um apartamento pequeno em Príncipe Real, com janelas que davam para jardins escondidos e o burburinho de galerias de arte. A minha amiga de Porto enviara caixas de livros, e eu comecei a trabalhar na galeria local, organizando exposições de pintores alentejanos cujas telas capturavam a aridez da terra, como a alma dele agora. Os colegas elogiavam a minha força silenciosa, e eu sorria, tocando o colar de pérolas que usava como talismã. À noite, caminhava pelo bairro alto, o neon pescando como estrelas falsas, e bebia um copo de vinho sozinha num bar de fado, deixando a música penetrar as rachaduras que ele deixara. Mas a vingança não parava, evoluía. Descobri que João tentava recomeçar um pequeno negócio de distribuição de azeite, financiado por um primo relutante em Setúbal. Eu soube por Miguel, o meu irmão, que o vira num café portuário. Ele parece um fantasma, Inês. Diz que vai provar a todos. Eu agradeci a informação, e comecei a tecer de novo, e-mails anónimos para o primo, sussurrando sobre o passado fraudulento, uma chamada para a Câmara de Comércio, citando preocupações éticas. O primo retirou-se em menos de uma semana, deixando João com dívidas frescas como feridas abertas. Ele confrontou-me numa dessas visitas, o rosto contorcido de raiva: foste tu, não foste? Todas aquelas ajudas, os rumores. És tu por trás disto. Eu parei, o copo de café a meio caminho dos lábios, e olhei nos olhos, pela primeira vez sem máscara. E se fosse? O que farias, João? Matavas-me com o teu olhar de traidor. Ele recuou, como se eu fosse uma cobra, e murmurou: eu te amava, Inês. À minha maneira. Eu ri, um riso cortante como faca em pão alentejano. O teu amor era como o teu vinho, prometia muito, entregava vinagre. Agora, prova o teu próprio azedo. Saí dali tremendo, não de medo, mas de liberação. As ruas de Intendente pareciam mais vivas, os grafites nas paredes contando histórias de resiliência urbana. Parei num quiosque, comprando um jornal, e li sobre escândalos menores, lembrete de que o mundo girava sem ele. Naquela noite, jantei com Miguel em Cais do Sodré, mariscos frescos e vinho branco gelado. Ele perguntou sobre João, e eu contei a verdade pela primeira vez: eu plantei as sementes, irmão. E agora, colho a paz. Ele apertou a minha mão, olhos sérios como o mar de Setúbal. Cuidado, Inês. O ódio consome tanto quanto cura. Mas o ódio meu era cirúrgico, não selvagem. Comecei terapia numa clínica em Restelo, com uma psicóloga que cheirava a lavanda e escutava sem julgar. Por que a vingança? Perguntou ela na primeira sessão, o sol poente tingindo o gabinete de laranja. Eu hesitei, olhando para as minhas mãos, mãos que assinavam contratos, que seguravam martelos invisíveis. Porque ele me matou devagar, doutora. Cada mentira, cada toque em outra pele, era um corte. Eu só devolvi a lâmina. Ela acenou, anotando, e eu saí dali mais leve, o peso psicológico cedendo como neve em abril. João ligava esporadicamente, voz embargada: Inês, preciso de dinheiro. Só um empréstimo. Eu recusava com gentileza, enviando em vez disso vales para comida, sardinha enlatada, pão de milho, as humilhações que ele me infligira em silêncios. Uma vez, ele apareceu à minha porta em Príncipe Real, chuva a escorrer pelo casaco poído. Deixa-me entrar. Só para falarmos. Eu abri, não por fraqueza, mas para o golpe final. Sentámo-nos na sala mínima, chá de camomila fumegando entre nós. Ele chorou, contando de noites sem dormir, de sonhos com Sofia que viravam pesadelos de prisão. Tu foste a minha âncora, disse ele, pegando na minha mão. Eu retirei-a devagar, sentindo a pele dele fria como mármore de Sintra. Não, João. Eu fui a corrente que te afundou. Porque a relva verde que tanto querias. Eu encharquei-a com o teu próprio veneno. Os olhos dele arregalaram-se, compreensão tardia como o nascer do sol num dia nublado. Tu. Todo este tempo. Eu assenti, levantando-me. Vai, agora. A tua história acabou. A minha começa. Ele saiu cambaleante para a chuva,
e eu fechei a porta, encostando-me a ela, o coração batendo em ritmo de vitória. Naquela noite, abri uma garrafa de Porto, a última que roubara do armazém dele, brindando ao espelho, às mulheres que tecem teias. O verão voltou a Lisboa com fúria, o calor ondulando sobre o asfalto de Rossio como promessas não cumpridas, e eu sentia-me renascida nele, pele bronzeada por passeios ao longo do Tejo, cabelos soltos ao vento como bandeiras de independência. A galeria em Príncipe Real prosperava sob as minhas mãos, exposições de fotógrafos que capturavam a alma portuguesa em tons sepia, de pescadores em Nazaré amantes em escadarias de Alfama. Os clientes vinham, ricos de belas artes e boêmios de Barro Alto, elogiando a minha visão intuitiva, e eu sorria, sabendo que a visão viera do caos. João, por outro lado, era um eco distante. Ouvira dizer que ele trabalhava como garçom num restaurante de mariscos em Ducapesca, servindo pratos que outrora comandava em importações. Miguel confirmara, ele serve vinho barato agora, Inês. E bebe o dobro. Eu ri ao telefone, imaginando-o com avental manchado, curvando-se para clientes que não sabiam do seu passado glorioso. Não o via há meses, mas as notícias chegavam como marés, uma intimação judicial aqui, uma dívida não paga ali. A prisão pairava como uma nuvem, mas ainda não caíra, ele apelava, mendigando favores de advogados de terceira. Uma carta chegou numa manhã de julho, envelope amarelado como pergaminho antigo, escrito à mão trêmula: Inês, preciso de te ver. Uma última vez. Pelo que fomos. O endereço era um café encheado, neutro como um confessionário. Eu hesitei, dobrando o papel até que doesse os dedos, mas fui, não por remorso, mas por clusur, como os fadistas que cantam a dor para a exorcizar. O café cheirava a pastelaria fresca e café torrado, mesas lotadas de turistas com guias na mão. João estava numa mesa do canto, mais magro, o cabelo grisalho precoce como geada no Douro. Ele ergueu-se quando me viu, voz falhando: obrigado por vires. Sentámo-nos, pedindo 2 galões, e o silêncio esticou-se como fio de arame. Eu sei o que fizeste, disse ele finalmente, olhos fixos na chávena. Os rumores, os e-mails. Foste tu. Por que tanto ódio? Eu sorvi o café, quente e reconfortante, e olhei para ele, realmente olhei, vendo as linhas de riso apagadas, a mandíbula outrora firme agora frouxa. Ódio. Não, João. Justiça. Tu disseste que a relva era mais verde com ela. Eu mostrei-te que era areia movediça. Ele engoliu em seco, lágrimas brilhando. Eu errei. Traí-te, traí-nos. Mas isto é crueldade. Eu inclinei-me para a frente, voz baixa como confissão: crueldade. Cada noite que passei sozinha, enquanto tu gemia o nome dela nos sonhos. Cada mentira que engoli como vinho azedo. Tu me mataste devagar, João. Eu só enterrei o cadáver. Ele chorou então, abertamente, cabeças virando nas mesas vizinhas. Perdão, Inês. Eu te amo ainda. As palavras caíram vazias, como folhas secas no chão de outono. Eu levantei-me, deixando uma nota na mesa para o café. Ama-te a ti mesmo, agora. Aprende com a lama. Saí para o sol ofuscante de Chiado, sentindo o peso final cair, não dele, mas do passado. A partir daí, foquei-me no futuro. Viajei para o Algarve pela primeira vez sozinha, alugando uma casa em Lagos com vista para as falésias vermelhas. Nadava no mar azul, sentindo as ondas levarem os resquícios de dor, e lia livros de Sofia de Melo Brainer na areia, versos sobre mares e liberdades. Uma noite, ao pôr do sol, encontrei um homem, um pintor local, com mãos manchadas de tinta e olhos que viam além da superfície. Chamava-se Tomás, e conversámos sobre a arte e perda, o vinho rosé fluindo como conversa fácil. Não foi amor imediato, foi cura, um toque que não doía. De volta a Lisboa, a galeria sediou uma exposição minha, raízes podres, fotografias que eu tirara, vinhas murchas no Alentejo, mares agitados em Cascais, retratos de mulheres com olhares de aço. A crítica aplaudiu, chamando-a um manifesto de resiliência feminina, e eu sorri para as câmaras, o colar de pérolas brilhando como armadura. Mas o destino de João não me largava. Miguel ligou numa tarde chuvosa. Ele foi preso, Inês. Fraude agravada. 2 anos, provavelmente. Eu parei no meio da rua, o guarda-chuva tombando,
sentindo uma rajada de emoções, triunfo misturado com vazio. Obrigada por me disseres. Desliguei e caminhei até ao castelo de São Jorge, subindo as muralhas antigas, o vento açoitando como as lágrimas que não caíam. Lá de cima, Lisboa estendia-se como um tapete de luzes, bela e impiedosa. Acabou, sussurrei para o horizonte. Naquela noite, sonhei com o martelo, não usando, mas derretendo num ferreiro, o prata virando gotas que evaporavam no ar. Acordei livre, o sol filtrando pelas persianas como uma bênção. Tomás convidou-me para jantar em Alfama, fado ao vivo e cataplana de marisco. Rimos de histórias bobas, as mãos dele tocando a minha com hesitação doce. Tu és como o Tejo, disse ele, olhos castanhos quentes. Profunda, mas serena à superfície. Eu sorri, sentindo o coração abrir como uma flor ao amanhecer. João escreveu da prisão, uma carta grosseira em papel pautado, eu entendo agora. A relva era uma ilusão. Perdoa-me. Eu reli-a uma vez, sentindo pena, não amor, e respondi com uma postal de Lisboa, perdão é para os fracos. Cresce, João. Na tua própria lama. Enviei-a, e com ela, o último fio da teia cortado. O outono tingia Lisboa de tons ocre e avermelhados, folhas caindo nas praças de Camões como confetes de um carnaval findo, e eu caminhava nelas com passos leves, o ar fresco carregando o cheiro de vindimas distantes. A galeria expandira-se, agora com um espaço em Porto, e eu dividia o tempo entre as duas cidades, o comboio alfa pendular balançando como um berço entre o sul e o norte. Tomás viajava comigo às vezes, as nossas mãos entrelaçadas nas janelas, vendo o Douro serpentear como veias de terra fértil. O nosso amor crescia devagar, como vinho envelhecido, sem pressas, cheio de camadas. João saíra da prisão incondicional, um homem quebrado de 45 anos que parecia 60. Ouvira por amigos comuns, ele limpava garrafas no armazém em Barreiro, mãos calejadas de trabalho manual, olhos baixos como um penitente em procissão. Ninguém o convidava para jantares agora, a família em Évora mandara apenas uma carta seca de boa sorte. Sofia casara-se com um bancário em Coimbra, segundo os rumores, uma vida estável, longe das sombras dele. Eu não o procurava, mas o destino, caprichoso como o fado, cruzou os nossos caminhos numa feira de vinhos em Santarém. Eu estava lá pela galeria, provando blends com enólogos que elogiavam a minha paleta refinada, quando o vi, curvado sobre uma banca de garrafas baratas, enchendo copos com mãos trêmulas. Os nossos olhos encontraram-se através da multidão, e por um segundo, o tempo parou, como numa canção de Amália, suspensa na nota alta. Ele aproximou-se devagar, copo na mão, voz rouca, Inês. Tu estás radiante. Eu acenei, sentindo Tomás ao meu lado, o braço dele protetor na minha cintura. João. Vida nova. Ele baixou os olhos para o copo, o vinho tinto girando como sangue. Nova. Não. Aprendida, talvez. Eu. Sinto falta do que fomos. Tomás apertou-me mais, mas eu sorri calmamente. O que fomos morreu, João. Mas olha para ti, sobreviveste. Isso é mais do que muitos conseguem. Ele engoliu em seco, lágrimas brilhando à luz dos candeeiros. A relva. Era uma mentira. Tu eras a verdadeira. Eu toquei o braço dele, brevemente, sentindo os ossos salientes como galhos secos. Agora sabes. Cresce com isso. Virei-me, caminhando com Tomás para o sol poente, deixando-o ali, sozinho com o seu copo vazio. Meses viraram anos. Eu casei-me com Tomás numa capela em Óbidos, paredes brancas e flores silvestres, o mar ao fundo como testemunha eterna. Não houve martelo de prata, em vez disso, anéis de ouro simples, forjados em Lisboa. A família veio, Miguel com a mulher, a minha mãe de Aveiro, agora com netos no horizonte. Brindámos com vinho do Douro, risos enchendo o ar como bolhas. João. Ouvi que ele abrira uma pequena loja de vinhos em Évora, honesta e modesta, vendendo para locais que perdoavam pecados passados. Escreveu uma vez mais, uma nota curta, obrigado pela lição. Seja feliz. Guardei-a numa caixa, com as outras relíquias, o bilhete do hotel, o artigo do jornal, e fechei-a, trancando-a num sótão imaginário. Agora, aos 48, caminho pelas ruas de Lisboa com Tomás ao lado, o Tejo brilhando ao entardecer. A vingança.
Foi o fogo que me forjou, não me consumiu. Plantei sementes de dor, mas colhi um jardim, amor, arte, uma vida que pulsa como o coração de Portugal, resiliente, salgada, eterna. E se alguém pergunta pela relva mais verde? Eu sorrio e digo, está aqui, onde as raízes são profundas e o sol, impiedoso mas justo. X